Olá, então esse vídeo agora vai ser para que nós demos continuidade ao nosso assunto de ciclo de Krebs que foi iniciado no vídeo anterior. Nesse vídeo eu vou começar mostrando para vocês aqui uma síntese do ciclo de Krebs, destacando alguns aspectos que eu considero que são aspectos bastante importantes. O primeiro é que o que ocorre no ciclo de Krebs é que nesse processo a molécula de acetilcoenzima A, o grupamento acetil da molécula de acetilcoenzima A, ele vai ser completamente oxidado, sendo liberado na forma de CO2. Como a gente observa então, esse tipo de reação que acontece em algumas etapas do ciclo são reações de óxido-redução. E nessas reações de óxido-redução são formadas moléculas carreadoras de elétrons. Então, em 3 reações do ciclo de Krebs é formado NADH, e em uma reação do ciclo de Krebs é formado FADH2. E quanta energia direta é gerada no ciclo de Krebs? A energia gerada no ciclo de Krebs diretamente é muito pequena. A gente tem apenas uma reação de fosforilação ao nível do substrato no ciclo de Krebs, e nessa reação a gente gera uma molécula de GTP que é energeticamente análoga ao ATP. Então, a gente pode dizer que, em termos de energia, uma molécula de ATP apenas é gerada no ciclo de Krebs. Por que a gente considera, então, que o ciclo de Krebs é uma via muito importante em termos de geração de energia no nosso catabolismo? Ela é importante não apenas pela geração dessa uma molécula de ATP, mas porque ela gera carreadores de elétrons, NADH e FADH2, que vão levar os elétrons liberados nesse processo para a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, onde a energia contida nesses elétrons será liberada e utilizada para a síntese de mais moléculas de ATP. Quando eu comecei a falar aqui, eu disse para vocês que a molécula de acetil, ela vai ser oxidada formando CO2. Mas se vocês observarem aqui no ciclo e ver o acetil aqui marcado em cor de rosa, vocês vão ver que o CO2 que está sendo liberado, na verdade, não é o CO2 desse acetil que acabou de entrar aqui no ciclo, não. O primeiro CO2 que vai ser liberado é esse CO2 aqui, e o segundo CO2 que vai ser liberado é esse CO2 aqui. Então, como vocês veem, esses CO2 liberados, eles são provenientes da molécula de oxalacetato. Então, a pergunta fica, por que eu estou falando que a molécula de acetil está sendo oxidada se o CO2 que está sendo liberado é CO2 proveniente da molécula de oxalacetato? Isso acontece porque se a gente observar, ao final de uma volta do ciclo, essa molécula de acetil aqui, esse grupamento acetil, ele vai dar origem ao oxaloacetato, que pode entrar em outras voltas do ciclo de Krebs. Então, quer dizer que, embora esse grupamento acetil não seja oxidado na primeira volta do ciclo, logo que ele entra, ele vai acabar sendo oxidado em voltas subsequentes desse ciclo. Então, sinteticamente, o ciclo acontece em 8 etapas. Entra uma molécula de acetilcoenzima A se fundindo com oxalacetato, e como saldo nós temos 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 e uma molécula de GTP, análogo energeticamente ao ATP, que vai ser a produção direta de energia que ocorre no ciclo de Krebs. Aqui eu estou mostrando a equação geral do ciclo. A gente então entra com acetil-CoA, NAD, FAD, GDP, e a gente vai formar CO2, NADH, FADH2 e GTP. E
Cada uma das reações aqui está mostrada em detalhe com suas respectivas enzimas catalisadoras, os grupos prostéticos de cada enzima e o tipo de reação catalisada por cada uma dessas enzimas. Então, a gente tem, por exemplo, que a citrato sintase, o tipo de reação aqui está, ela catalisa a reação de condensação. A citrato a isomerização do citrato, a isocitrato, é catalisada pela conitase, que tem como grupo prostético ferro e enxofre, e a gente tem que essa enzima catalisa a reação de desidratação e hidratação. E assim sucessivamente está mostrado aqui nesse quadro para todas as enzimas do ciclo de Krebs. Como eu disse para vocês, em termos de energia gerada, a energia gerada diretamente pelo ciclo de Krebs é muito pouca. A gente vai ter apenas uma molécula de ATP formada numa volta do ciclo de Krebs. No entanto, como eu disse para vocês, o NADH, formado no ciclo de Krebs, leva seus elétrons pelo processo da cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, e nesse processo, a energia contida nesses elétrons é liberada, gerando 2,5 ATP para cada molécula de NADH que leva elétrons para a cadeia transportadora. O FADH2 também leva seus elétrons à cadeia transportadora de elétrons, e pela transferência dos elétrons é liberada energia, que é utilizada para sintetizar 1,5 ATP para cada molécula de FADH2. Se a gente considerar que pelo ciclo de Krebs são produzidos 3 NADH, então vão ser gerados 7,5 ATP pela cadeia transportadora de elétrons, e 1 FADH2, então gerando 1,5 ATP pela cadeia transportadora de elétrons, a gente faz essa soma e a gente vai ter que, no total, para cada acetato que é oxidado pelo ciclo, nós vamos ter a geração final de 10 moléculas de ATP. Na cadeia transportadora de elétrons, o aceptor final dos elétrons que foram levados pelo NADH e pelo FADH2 é o oxigênio. E esse oxigênio, quando ele recebe esses elétrons, ele vai ser reduzido formando água. Além da função que o ciclo de Krebs tem de gerar energia, esse ciclo, ele também vai ser importante para gerar elétrons que vão ser levados para a cadeia transportadora de elétrons, e também o ciclo de Krebs vai prover intermediários para a biossíntese de várias moléculas no nosso organismo. Se a gente pensar nisso, a gente entende que a função do ciclo de Krebs é muito mais complexa do que meramente a função de gerar energia. Além disso, a gente tem que se lembrar que o ciclo de Krebs ela é uma via para a qual converge toda a acetilcoenzima A que é produzida, sendo a acetilcoenzima A que é produzida a partir do piruvato formado na via glicolítica, como a gente já falou a respeito, seja o grupamento acetil, acetilcoenzima A, que é produzida pela degradação dos aminoácidos provenientes das proteínas ou dos lipídios. Quando a gente pensa que o ciclo de Krebs ele está envolvido em funções catabólicas e em funções anabólicas, e quando a gente pensa que o ciclo de Krebs está envolvido no catabolismo de carboidratos, de proteínas e de lipídios, a gente compreende que o ciclo do ácido cítrico ele tem que ser extremamente regulado. Ou seja, o ciclo de Krebs ele vai acontecer em alguns momentos com muita intensidade, em outros momentos com menos, e ele vai acontecer em alguns momentos a partir da acetilcoenzima A proveniente dos lipídios, outro momento a partir de acetilcoenzima A proveniente de carboidratos, por exemplo, e a gente sabe até que o ciclo de Krebs ele não precisa acontecer inteira, a volta acontecer completa, porque ele pode estar simplesmente gerando intermediários que serão desviados para vias de biossíntese. E
como a gente sabe, a regulação de ciclos e vias metabólicas se dá através da regulação de atividade de determinadas enzimas, que são as enzimas reguladoras. A regulação do ciclo de Krebs, ela começa, na verdade, antes mesmo do ciclo de Krebs começar, pela regulação do complexo da piruvato desidrogenase, que é o complexo enzimático que catalisa a conversão de piruvato em acetilcoenzima A. O complexo da piruvato desidrogenase, ele é inibido pelos seus próprios produtos. Então, ele é inibido em altas concentrações de NADH e em altas concentrações de acetilcoenzima A. Porque nessa situação, a gente tem um indicativo de que a célula tem bastante energia para funcionar. E, além disso, o complexo da piruvato desidrogenase, ele também é regulado por modificação covalente, por fosforilação. A gente sabe que quando o complexo da piruvato desidrogenase está fosforilado, ele está na sua forma inativa, enquanto que quando o complexo da piruvato desidrogenase está na sua forma defosforilada, ele está na sua forma ativa. E o que regula essa fosforilação e defosforilação do complexo da piruvato desidrogenase? Existem vários intermediários que podem regular esse processo de fosforilação e defosforilação. A gente sabe que hormonalmente a insulina é um hormônio importante, porque a insulina, ela é um hormônio que indica a presença de glicose no organismo, então a via glicolítica vai estar acontecendo, e ela desencadeia uma cascata de sinalização intracelular que vai culminar com a defosforilação do complexo da piruvato desidrogenase, que vai então para sua forma ativa, o que vai fazer com que o piruvato formado pela via glicolítica seja convertido em acetilcoenzima A. E aqui eu estou mostrando como que acontece a conversão do complexo da piruvato desidrogenase entre a sua forma ativa, defosforilada, e a sua forma inativa, fosforilada. Quando a célula ela tem um status energético bom, ou seja, quando a célula tem muita energia disponível, o que vai ser indicado por uma alta concentração de NADH, ATP, ou quando a célula já tem acetilcoenzima A formada, seja acetil-CoA proveniente de lipídio ou de proteína, uma enzima, que é a quinase do complexo da piruvato desidrogenase, será ativada e a piruvato desidrogenase será fosforilada, recebendo um grupamento fosfato proveniente do ATP e originando a forma inativa. Essa enzima, a quinase do complexo da piruvato desidrogenase, ela é inibida em grandes concentrações de piruvato, na presença de NAD, de CoA e de ADP. Tudo isso indicando que a célula necessita de produzir energia. O cálcio também é um ativador ele é um inibidor da quinase do complexo da piruvato desidrogenase, porque o cálcio ele sinaliza, por exemplo, que o músculo vai fazer contração, que o músculo vai estar em atividade e que, portanto, ele vai precisar de energia. Então, é interessante que o complexo da piruvato desidrogenase permaneça de sua forma ativa. E quando essa forma inativa vai ser reconvertida na forma ativa, isso se dá pela ação de uma outra enzima, que é a fosfatase do complexo da piruvato desidrogenase. Esse grupamento fosfato, pela ação dessa enzima, é removido por hidrólise e essa enzima é ativada na presença de cálcio e magnésio. Ou seja, quando a célula tem necessidade de energia, a piruvato desidrogenase quinase é inibida, a piruvato desidrogenase fosfatase ela está ativa, então a gente vai fazer com que a enzima tenda para sua forma defosforilada, que é a forma ativa.
Além do complexo da piruvato desidrogenase, existem enzimas do próprio ciclo de Krebs que são enzimas que são reguladas. A isocitrato desidrogenase, ela é inibida por ATP e NADH e estimulada por ADP. E a alfa-cetoglutarato desidrogenase é inibida por ATP, succinil coenzima A e NADH. Então, aqui eu estou mostrando para vocês os pontos de regulação do ciclo de Krebs. Como eu disse para vocês, além da função do ciclo de Krebs catabólica, de gerar energia e de gerar carreadores de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, o ciclo de Krebs ele também tem como função gerar intermediários que vão poder ser utilizados em vias de biossíntese da célula. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, que o citrato, um intermediário do ciclo de Krebs, pode ser utilizado para biossíntese de ácidos graxos e esteróis. O alfa-cetoglutarato pode ser utilizado para biossíntese de glutamato, outros aminoácidos e purinas. A succinil-CoA pode ser desviada na via de biossíntese das porfirinas, que é a parte do anel orgânico que forma o M ou o anel da clorofila. O oxaloacetato pode dar origem a aspartato e o aspartato a outros aminoácidos, purinas e pirimidinas. Então, é interessante a gente perceber que o ciclo de Krebs ele pode acontecer parcialmente em alguns organismos, uma vez que os intermediários vão estar sendo deslocados para as vias de biossíntese. E isso faz com que seja possível, inclusive, que partes do ciclo de Krebs aconteçam em organismos anaeróbicos. Nesse tipo de organismo, essas partes do ciclo que acontecem, elas têm como função gerar intermediários para a biossíntese de outras moléculas. E uma outra pergunta que resta para a gente em relação ao ciclo de Krebs é: a gente já sabe de onde vem a acetilcoenzima A para o ciclo de Krebs, mas e de onde que vem o oxaloacetato? O oxaloacetato vai ser fornecido ao ciclo de Krebs por reações que são chamadas de reações anapleróticas. O que é uma reação anaplerótica? Uma reação anaplerótica é uma reação que vai fornecer um intermediário importante para uma via ou para um ciclo metabólico. Aqui eu estou mostrando uma reação anaplerótica de formação do oxaloacetato. O piruvato é fundido ao CO2 com gasto de energia proveniente da quebra de uma molécula de ATP, formando oxaloacetato e ADP. Uma questão interessante é que essa enzima piruvato carboxilase ela é ativada na presença, ela é estimulada na presença de acetilcoenzima A, o que faz bastante sentido, porque você pensa, se eu tiver muita acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, vai ativar a piruvato carboxilase e, consequentemente, aumentar a concentração de oxaloacetato. E aqui eu estou mostrando as várias reações anapleróticas que podem fornecer oxaloacetato ao ciclo de Krebs. Então, a reação da piruvato carboxilase, que eu já mostrei para vocês, acontece no fígado e no rim. A reação de fusão do fosfenol piruvato com CO2 com transferência de grupamento fosfato ao GDP, formando oxaloacetato e GTP, catalisada pela fosfenol piruvato carboxiquinase, que acontece no coração, no músculo esquelético. A fusão de fosfenol piruvato a CO2 pela fosfenol piruvato carboxilase, gerando oxaloacetato e fosfato inorgânico, que acontece em vegetais superiores, leveduras e bactérias. E a mais comum, a mais vastamente distribuída entre eucariotos e procariotos, que é a reação catalisada pela enzima málica, pela qual o piruvato ele é fundido com CO2, recebendo elétrons provenientes do NADH ou NADPH, essa enzima pode usar os dois, formando malato. E esse malato, pela ação da malato desidrogenase, é então convertido a oxaloacetato. Aqui então eu estou mostrando, para finalizar, o balanço geral do ciclo de Krebs. Na verdade, o balanço geral da oxidação completa da glicose, considerando o que aconteceu. Via glicolítica, a reação da piruvato desidrogenase, o ciclo do ácido cítrico
e a fosforilação oxidativa, considerando que cada NADH, então, gera 2,5 ATPs pela fosforilação oxidativa e cada FADH2 gerando 1,5 ATP. Se a gente olhar cada uma das reações com geração de energia e considerando lá o gasto inicial de energia na via glicolítica, a gente vai ter que a geração de energia aqui vai variar para cada molécula de glicose entre 30 e 32 moléculas de ATP. E aí a pergunta é, por que acontece essa variação, professora? A gente vai estar discutindo um pouco mais essa variação adiante, quando a gente estiver falando a respeito da cadeia transportadora de elétrons, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, pessoal, por enquanto é só isso, e obrigada pela atenção de vocês, e eu espero vocês na nossa próxima aula.